A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículo 6, que diz: Mas quando soube a que povo pertencia, achou pouco tirar a vida somente dele. Por esse motivo, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Xerxes. Observamos aqui, no capítulo 3, o ódio de Ramã contra Mardoqueu. Esse homem ao qual ele foi honrado ali por Xerxes, e foi dado ali uma posição acima de todos os príncipes, que estavam com ele, e todos ali que serviam o rei, que estavam à porta do palácio real, e se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, pois o rei ele tinha dado essa ordem a seu respeito. Porém, Mardoqueu ele não se inclinava nem se prostrava diante dele. Observe que há um perigo muito grande da exaltação humana. O rei Assuero, quando ele promove Amã acima de todos os príncipes, e ordena que todos se curvassem perante ele, Amã ele era descendente dos Amalequitas. E os Amalequitas eram o inimigo histórico de Israel. Então, um homem dominado pela soberba. E nós precisamos ter esse cuidado, cuidado com quem o mundo exalta. Muitas das vezes, pessoas ímpias e arrogantes sobem a posição de poder, influência, mas o cristão ele não deve se dobrar àquilo que contraria os valores do reino de Deus. Muitas pessoas se deixam se levar pelas posições, dependendo da posição da pessoa. Então devemos ter cuidado aquilo que o mundo está exaltando. Quantas pessoas hoje têm sido exaltadas e quando você vai ver, ela não tem nada a ver com o reino de Deus, não é a pessoa de Deus, não é a pessoa que defende os valores da família, não são pessoas que defendem os valores que nós cristãos defendemos. E muitos têm se dobrado diante disso. Quando olhamos no mundo político, mais ainda, quando as pessoas fazem alianças com esse tipo de pessoa, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai eleger alguém e temos que ver os valores que essa pessoa defende, se realmente são os valores cristãos, bíblicos, judaicos ou não. Então devemos ter o perigo, ter cuidado, porque não é porque está na mídia, não é porque tem uns status ali, é conhecido, é falado, que essa pessoa pode estar promovendo, vem de Deus. Devemos ter cuidado para nos dobrar com tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus, aos valores cristãos. Outro ponto é interessante vermos nessa passagem, que é a firmeza de Mardoqueu, a firmeza e o princípio de Mardoqueu. Quando nós lemos versículos 2 em diante, lá até o 4, nós vamos ver que ele não se dobrou. Todos estavam se dobrando, ele não. Ele não se dobrou diante do homem. Ele sabia que somente ao Senhor ele deveria adorar. Então todos os servos do rei eles vão se curvar para Ramã, exceto Mardoqueu. Então ele não se prostrou porque era judeu. E sabia que prestar tal reverência a um homem da estirpe de Ramã feria a lealdade a Deus. Então a maioria nem sempre tem a razão. Às vezes a pessoa olha pela quantidade de seguidor, olha pela quantidade de like, pelo quanto a pessoa está aparecendo, e mesmo que todos ao seu redor estejam se curvando as pressões do mundo, a corrupção ou falsos deuses, a sua postura deve ser de obediência inegociável à palavra de Deus. Nós observamos que tudo isso está no nosso dia a dia também. Muita pessoa tem se curvado à corrupção, aos deuses falsos, desobedecendo. Então os valores de Deus eles são inegociáveis. Aqueles que tentam se chegar a nós, querendo até mesmo a nossa aprovação, nós precisamos ver quais são os valores. E se tiver em desobediência à palavra de Deus, nós não devemos nos curvar, não devemos aceitar.
né? Nós vamos ver que os oficiais eles vão notar que Mardoqueu não se curvava, né? Questionando a ele, ele respondeu que era judeu. Ele usou sua fé para justificar a sua recusa. Então, a sua identidade espiritual, ela deve ditar o seu comportamento. Né? Quando você sabe quem é em Cristo, né, consegue se manter firme nas provações. Então, o mundo ele precisa reconhecer a sua fé pelas suas atitudes e posições. Então, não se dobre. Quando não se dobrar, informe e fale por que você não aceita, por que você não compactua com aquilo, por que você não participa desse grupo, desses assuntos. Coloca ali a sua identidade. Coloca a sua identidade. Porque o inimigo ele quer isso, ele quer envergonhar, ele quer que você fique calado, que você se dobre. Mas não, como servo do Senhor devemos mostrar quem somos em Cristo Jesus. Né? Há um preço e um propósito, né, em toda essa situação. Quando lemos no versículo 5, no versículo 6, né, no qual nós lemos que quando Ramã viu que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrou diante dele, ficou muito furiado. Vamos ver que ele vai não só falar assim, já que ele é judeu, eu não vou só acabar com ele, eu vou acabar com todo o povo judeu. Então, ao ver que ele não se dobrava, Ramã ele se encheu de furor e buscou destruir não apenas Mardoqueu, mas todo o seu povo, toda a sua família. Então, a nossa fidelidade a Deus pode despertar a ira daqueles que se opõem à verdade. No entanto, o cristão não deve temer, pois Deus é soberano. O que parecia ser o fim do povo judeu deu início à intervenção divina que posicionou Esté como rainha para salvar a sua nação. Então, que nós possamos entender, se posicionar como servos do Senhor nesse tempo e não se dobrar. E ter certeza que o nosso Deus, ele peleja por nós, ele nos guarda, ele nos livra, ele é conosco. Tá? Não devemos nos dobrar, nós vamos ver e ter cuidado, que se nós somos cristãos, a nossa identidade ela está nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vemos e falamos, não, isso não é correto. Que realmente se preocupamos, né, em se posicionar firmemente contra os Ramã da vida, contra o que o mundo está pregando, o que a moda está ditando, que nós possamos ter esse cuidado. Porque Deus, através dessas atitudes, Deus está fazendo algo grandioso, que aqueles que estão hoje perseguindo, buscando a morte, como buscou a de Mardoqueu e do seu povo, eles são aqueles que vão ser livres de tudo isso e depois aqueles que estão observando vão exaltar o nome do Senhor, vão ver que realmente Deus ele é com aqueles que é fiel a Ele. Então que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.